Mais um, o seu guia de notícias da Fiesp já vai começar. Nessa edição, você confere a visita dos ministros Ronaldo Nogueira e Sarney Filho, a reunião com a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, a estreia do espetáculo Troilo e Cressida e muitos outros assuntos. Abrindo a semana do dia 10, o presidente Paulo Scaff recebeu o embaixador Roberto Jaguaribe. Em reunião com diversas associações conveniadas à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o recém-empossado presidente da Apex Brasil esclareceu as diretrizes de trabalho da agência. No mesmo dia, a reunião do Conselho Superior de Economia teve a participação de Felipe Rezende, professor de Economia da Robert and William Smith Colleges. Na pauta, a fragilidade nas finanças e a crise econômica brasileira. Ainda na segunda-feira, o Conselho Superior da Indústria da Construção recebeu o secretário executivo do Conselho Curador do FGTS, Bolívar Moura Neto, para debater o panorama e as ações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Também na segunda, os grupos de trabalho Ambiente de Negócios no Setor Imobiliário, Construção Industrializada e Segurança em Edificações apresentaram sugestões para a agenda do setor, que será publicada no Caderno Técnico do Construbusiness. Na quinta, durante conferência organizada pelo Comitê da Cadeia Produtiva da Saúde e Biotecnologia, o deputado Darcísio Perondi, relator da PEC 241 na Câmara, esclareceu dúvidas e afirmou que a medida não terá nenhum impacto negativo sobre o setor da saúde. Na sexta, a Fiesp recebeu a visita do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ainda na sexta-feira, representantes de entidades, empresários e especialistas em direito debateram as propostas para a alteração do projeto de lei que institui o novo Código Comercial. Participaram os deputados Pais Landim, relator do projeto de lei, Laércio Oliveira, presidente da comissão especial que analisa a proposta, e Vicente Cândido, autor do projeto. Na abertura do evento, o presidente Paulo Scaff pediu avanço no entendimento da questão e lembrou que se deve levar em conta o que for melhor para o país. Não adianta nós olharmos pontualmente interesse pontual de um segmento que, com o código, pode ganhar mais ou ganhar menos. Não, essa visão não vai imperar. O Brasil está passando um momento que ele não tem mais espaço para egoísmo. Olha aí onde chegamos, porque faltou se pensar no país. No mesmo dia, a Fiesp recebeu representantes da União Internacional de Padeiros e Confeiteiros de 12 países. Para celebrar o Dia Mundial do Pão, o sindicato e a Associação da Indústria da Panificação de São Paulo distribuíram 40 mil pães. À noite, o Teatro do SESI abriu as portas para a pré-estreia de Troilo e Cressida. A montagem inédita com adaptação e direção de Jô Soares faz parte da homenagem aos 400 anos da morte do dramaturgo britânico William Shakespeare. Eu sempre tive esse sonho, digo, um dia eu ainda vou conseguir fazer um espetáculo no SESI, para o público do SESI, que é portas abertas. Isso foi a realização de um sonho antigo. E é maravilhoso que um teatro dessa dimensão, dessa qualidade, seja dado de graça para o público. O espetáculo traz Maria Fernanda Cândido, Adriane Galisteu, Guilherme Santana e grande elenco em uma comédia passada na Grécia Antiga. A peça fica em cartaz até 18 de dezembro. No sábado, o início da 5ª edição do Hackathon reuniu 200 participantes. Programadores, designers e hackers encararam 3 dias de trabalho. O desafio desse ano, aberto ao público, era criar um aplicativo com código aberto, usando os temas Internet das Coisas, protótipos e Indústria 4.0. Na segunda, foi a vez de conhecer os vencedores do Hackathon. Na categoria Mashups, o projeto vencedor usa elementos de jogos virtuais para criar um conteúdo educativo.
Em equipamentos urbanos, venceu um aplicativo que usa inteligência cognitiva para agilizar o atendimento em hospitais. Na categoria Wearables, os vencedores desenvolveram uma solução para auxiliar a mobilidade de deficientes visuais. Também na segunda-feira, o Conselho Superior de Estudos Avançados discutiu o papel da educação em mais um tema da série Repensando o Brasil. À noite, o 12º Prêmio Melhores do Agronegócio, que tem a Fiesp como um dos patrocinadores, escolheu as empresas que mais se destacaram em 20 segmentos do setor. Na ocasião, o presidente Paulo Scaff foi representado por Jacir da Costa, presidente do Conselho Superior do Agronegócio. No Teatro do SESI, o Núcleo de Dramaturgia SESI British Council, vencedor do Prêmio Shell de Teatro, recebeu o diretor e dramaturgo britânico Tim Crouch, ao lado do também dramaturgo e diretor Pedro Brício. Em sua 8ª edição, o Núcleo oferece uma programação inspirada em William Shakespeare e acontece até 1º de novembro. Na terça, a Fiesp recebeu o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Em reunião com empresários e presidentes de sindicatos e associações brasileiras, o presidente Paulo Scaff destacou a importância do diálogo. A busca do equilíbrio das legislações, de como cuidar desse tema, é fundamental porque significa a responsabilidade social, econômica e ambiental. Que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável, como todos nós queremos e precisamos. Após o encontro, que teve ainda a participação dos presidentes da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreu, e do IBAMA, Sueli Araújo, o ministro disse que a visita à Fiesp foi positiva. A gente não pode pensar no Brasil sem pensar na produção. E pensando na produção, nós temos que pensar na Fiesp. Ainda na terça, também esteve aqui a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos. No encontro com presidentes de sindicatos e associações e diretores da Fiesp e do Ciesp, o presidente Paulo Scaff destacou a necessidade de criar condições mínimas para o país voltar a funcionar. A nossa agenda é Agenda Brasil. Ninguém tem sucesso e competitividade com moeda sobrevalorizada ou com crédito inexistente ou com juros absurdos. E nós temos que estar todos juntos, BNDES, Banco do Brasil, instituições financeiras, governo, indústria, comércio e todo mundo, para salvar, tirar o Brasil desse atoleiro. No mesmo dia, o Departamento de Segurança promoveu o seminário Capacitação e Formação na Proteção contra Incêndios na Indústria. Também na terça-feira, a Fiesp e o Ciesp divulgaram o nível de emprego da indústria paulista. Em setembro, o índice recuou 0,51% em relação a agosto, com a perda do equivalente a 11.500 postos de trabalho. Só no terceiro trimestre de 2016, a perda acumulada já chega a 29 mil vagas. No mesmo dia, a reunião do Comitê da Cadeia Produtiva da Indústria Têxtil recebeu a empresária Sônia Regina Hess, ex-presidente da camisaria Dudalina e hoje à frente do grupo Lide Mulher, formado por mulheres líderes em seus negócios. Na quarta, o presidente Paulo Scaff comentou em nota a decisão do Copom de definir o valor da taxa Selic em 14% ao ano. A expectativa para os próximos 12 meses é de inflação de 5%, o que coloca a taxa de juros real em 9% ao ano. Redução dos juros é sempre bem-vinda, mas a timidez do corte de 0,25 ponto percentual mostra que faltou coragem ao Banco Central. Também na quarta-feira, o prédio da Fiesp foi escolhido para abrigar uma estátua de Ayrton Senna. A iniciativa da BB Editora e do Instituto Ayrton Senna celebra o aniversário de 25 anos do tricampeonato mundial de Fórmula 1 conquistado pelo piloto. Ainda na quarta-feira, a 8ª edição do Ecogerma, principal evento sobre sustentabilidade realizado pelas câmaras de comércio alemãs na América Latina, discutiu a gestão da água e as oportunidades para energias renováveis geradas pelo Acordo de Paris. O meio ambiente também esteve em pauta em mais uma edição da série Encontros Fiesp Sustentabilidade, organizado pelo Comitê de Responsabilidade Social. O
O evento mostrou a importância da gestão sustentável para a competitividade das empresas. À noite, a Fiesp sediou o jantar em comemoração aos 75 anos do Sindicato da Indústria de Especialidades Têxteis do Estado de São Paulo. Na quinta, o Departamento de Infraestrutura promoveu o workshop Despoluição do Rio Pinheiros, com a presença de representantes do governo de São Paulo para debater projetos, investimentos e o aprimoramento da gestão dos programas em andamento. À tarde, foi a vez de reunir especialistas em urbanismo e transporte para discutir tendências futuras durante o workshop sobre mobilidade inteligente. Na sexta, o Conselho Superior de Inovação e Competitividade teve como tema uma revolução bioindustrial para a Amazônia. Para discutir o assunto, recebemos o climatologista Carlos Nobre e o engenheiro bioquímico peruano Juan Carlos Castilla Rubio. Ainda na sexta-feira, o Comitê da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura definiu a agenda de trabalho para o próximo ano, entre outros assuntos. À noite, jogando na casa do adversário, a equipe masculina de vôlei do SESI São Paulo não conseguiu superar o Taubaté e ficou com o vice-campeonato paulista. No sábado, a final do SESI Chef lotou o Teatro de São José dos Campos. As finalistas Ana e Kathleen tiveram pouco mais de 1 hora para executar o prato, sob o olhar atento da plateia e dos jurados. Kathleen, que é de Araraquara, venceu a disputa com um frango com polenta inspirado na avó. A noite terminou para lá de animada com um show do Demônios da Garoa. Essa edição do Zoom termina aqui. Até a próxima!